Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito. Que Ele nos dê sabedoria, maturidade, sinceridade, discernimento, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isso te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos continuar as nossas meditações a respeito da Eucaristia. Então, começo essa meditação com um pensamento, uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele falava assim: a Eucaristia é a invenção de nosso Senhor Jesus Cristo para permanecer perto de nós. A invenção de Jesus para ficar conosco. Antes que alguém se escandalize com esta palavra invenção, eu quero explicar melhor o porquê que Santo Afonso diz isso. Para que a gente possa compreender esta expressão, esta oração, faz-se necessário que a gente volte às Escrituras Sagradas. E aqui eu quero falar de aliança. A Eucaristia é a aliança que nosso Senhor fez com a humanidade. É a nova e eterna aliança que Jesus faz no seu sangue. Quando Jesus se oferece na cruz, morre na cruz e pela força vivificante do Espírito ele é ressuscitado, aí Deus renova em Jesus a sua aliança. Esta aliança que se perpetua entre nós por meio da Eucaristia. Jesus que outra vez se oferece em cada Santa Missa para que nós possamos alcançar os frutos da sua redenção. E, voltando às Escrituras, vamos recordar ao menos duas alianças que Deus fez com o seu povo ao longo da história para que a gente possa entender melhor a aliança da Eucaristia. Vejam, a primeira aliança que nós vamos recordar aqui é a aliança que Deus realiza com Abraão. Todo mundo conhece, está lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, que Deus faz um convite a Abraão, de Abraão sair da sua terra, deixar a sua parentela e ir para uma nova terra. Uma terra aonde nosso Senhor Deus iria abençoar Abraão. E Abraão topa este desafio de Deus. Mas toda aliança, ela tem também um caráter pedagógico. Toda aliança vai nos ensinando a se relacionar melhor com Deus. E o que é que acontece? Depois de um certo período, Deus aparece outra vez a Abraão e pede para que Abraão acredite que a promessa feita lá atrás de dar a Abraão uma posteridade, fazer dele pai de uma numerosa nação, Deus vai dizer a Abraão: olha, eu te prometi e eu vou cumprir. Tu serás pai de uma grande nação. E nesta segunda vez, lá no capítulo 17 de Gênesis, se você quiser conferir, Deus vai dizer e reforçar a aliança para Abraão. E Abraão vai apresentar um sinal. É a primeira vez que o povo de Deus vai fazer a aliança do prepúcio. O que é isso? É a aliança em que vai marcar na carne do povo de Deus a aceitação, a marca da aceitação de Deus. E, pedagogicamente, Deus vai seguindo e vai ajudando neste relacionamento de intimidade
até chegar ao ponto de pedir a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque. Vejam, lá no capítulo 22 do Gênesis, nós vamos encontrar toda essa história de que Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaque. E Abraão, confiante em Deus, naquele a quem ele escolheu e foi escolhido, ele caminha com Isaque para oferecê-lo em holocausto. Durante o percurso, Isaque vai perguntar a Abraão: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer: Deus providenciará, meu filho, Deus providenciará. Como este homem se tornaria pai de multidões se o seu filho Isaque, filho do seu casamento com Sara, é pedido em holocausto? Mas Abraão confia. E ao chegar no momento do sacrifício, na hora em que Abraão pega a faca para sacrificar Isaque, eis que do céu vem uma voz, o anjo diz: Abraão, não faça isso, porque agora Deus sabe que você teme, e por isso mesmo ele reconfirma a aliança contigo. Um segundo momento de aliança que nós queremos falar aqui também, por exemplo, é o ocorrido no Êxodo com Moisés. Deus que liberta o povo do Egito. O Deus que se torna visível na coluna de fogo, que caminha com o povo. Um Deus que faz aliança com este povo, oferecendo para eles o seu decálogo, os seus mandamentos, a sua instrução comportamental. Este povo não pode mais ser igual aos outros povos. Este povo tem um Deus ciumento. Pedagogicamente, Deus também vai ajudando este povo a entender o seu relacionamento. E aí, nós vamos encontrar também no livro do Êxodo, quando Moisés desce do monte depois de falar com Deus, faz um holocausto de 12 hastes, 12 estelas, e uma parte do sangue dos novilhos Moisés utiliza para aspergir o povo. E o povo vai prometer a Deus a sua aliança. Pedagogicamente, Deus vai se mostrando pouco a pouco, dizendo ao ser humano que não desistiu de nós. Chegamos em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a Palavra Criadora, que assume a humanidade para nos tocar e nos levar de volta para Deus. Jesus escolhe uma maneira de realizar a aliança com Deus em nosso favor, sendo obediente até a morte. Mas antes de ir até o Calvário, de abraçar a cruz, Jesus realiza a ceia pascal. E é nesta ceia pascal em que Jesus se dá no seu corpo e no seu sangue. E além de se dar, ele ainda ordena aos discípulos: façam isso em minha memória. Quem tiver a oportunidade de estudar, vocês vão ver que lá no texto bíblico a palavra em aramaico é zigarô, ou em grego anamnese. Pena que as nossas traduções são muito pobres para estas palavras. Nós não temos um significado real dessas palavras. Por isso que às vezes a gente acha que memória é um acontecimento simples, algo que a gente traz no pensamento sem significado nenhum. Mas para os judeus não é isso. Zigarô. Anamnese significa
tornar presente aquilo que está sendo realizado. Ou seja, quando os judeus se reuniam para comer a ceia pascal, eles tinham presente que aquele ato era a renovação da aliança feita lá atrás, quando Deus os tirou do Egito. E Jesus vai dizer, muito bem, todas as vezes que vocês fizerem isto, em meu nome, eu estarei convosco. Façam isto em memória de mim. Tornem este acontecimento a minha presentificação convosco. A Eucaristia é isso, minha gente. É tornar presente a obra redentora de Jesus. Tornar presente nas aparências de pão, nas aparências do vinho. E aí alguém pode dizer, mas isso é fruto da imaginação de alguns. Isso é invenção da igreja. Como é que um pobre homem, um pecador como nós, pode transformar um pedaço de pão e um pouco de vinho no corpo e sangue de Jesus? Isso é mentira. Quando nós desconhecemos a realidade dos fatos, nós incorremos neste pecado. Quem faz o milagre não é o padre. O padre é apenas um instrumento pelo qual o Cristo, cabeça da igreja, se utiliza para que o seu milagre aconteça. Quem presentifica Jesus na Eucaristia para a igreja é o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o prometido. É o Espírito Santo de Deus que transubstancia o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. E quando eu disse no início desse vídeo que Jesus realiza a nova e eterna aliança no seu corpo e no seu sangue, presentificados antes da cruz na Eucaristia, é porque Jesus se apresenta no céu como o Cordeiro imolado. Jesus aparece a Deus no céu com as marcas da sua paixão. Ele se torna agora o sumo sacerdote. Ele está no céu, em espírito, em carne, com as marcas da sua paixão. E é o mesmo Cristo que se encontra presente na Eucaristia. É o mesmo Cristo que está no céu, vivificado pela força do Espírito Santo, pela sua ressurreição. É o mesmo Cristo na Eucaristia, vivo, presente, eficazmente a nos alimentar, a nos tocar. É o seu Espírito Santo quem nos dá a sua carne como alimento. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: Jesus, nosso mestre, ele inventou uma maneira de ficar presente entre nós. Quis Jesus que nós o reconheçamos na aparência do pão e do vinho. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.